pessoal, meu nome é Gilberto Takatsu, sou da ASUS Brasil, sou especialista de produtos da parte de componentes, né? E vim aqui na Kabum falar um pouquinho sobre a nova série de placas-mães da série 200 e especialmente da série Strix. Eu vou apresentar hoje aqui a linha Strix, né, que é uma linha nova dentro da linha de placas-mães da ASUS, que mudou um pouquinho do que todo mundo já conhecia, né? A gente conhecia o topo de linha, que era a linha ROG, embaixo a gente tinha Pro Game, do lado a gente tinha a linha TUF, e aí você tinha as placas normais embaixo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses caras aqui, um segmento novo que a ASUS implementou para melhorar essa parte intermediária, trouxe mais recursos e algumas coisas novas além do design inovador. E eu trouxe 3 modelos aqui de placas-mães para apresentar para vocês. Não consegui trazer a linha toda, mas eu trouxe aí que é mais completa, que é a Z270E Gaming. Abaixo dela vem a 270F e abaixo dela temos uma H, eu não consegui trazer a linha H, e a B250F, tá? Eu vou fazer um unboxing desse cara aqui e apresentar para vocês aí quais os recursos que tem em comum dentro de toda a linha. Então, galera, antes de eu abrir a caixa aqui e mostrar o que tem dentro, eu vou falar um pouquinho dos recursos que essa placa tem. Então a gente vai começar aqui, chipset da série 200, que é o B250. Ele é um chipset que inicialmente a Intel deslocou ele para uma linha business, mas ele é muito utilizado para placas gamers, tá? Compatibilidade desse chipset com a série 100. Muita gente tem essa dúvida. Então, por exemplo, eu tenho um processador Skylake, ele vai funcionar numa B150 ou numa placa da série 200? Vai. Você só precisa verificar a questão de atualização da BIOS. Ou o meu processador Kaby Lake vai funcionar numa placa da série 100? Também vai. Só precisa ir no nosso site e verificar o modelo da placa-mãe, qual é a versão da BIOS inicial que já dá suporte para esse processador. Estando a placa-mãe com esta BIOS ou com uma mais atual, ele funciona normalmente. A gente tem aqui o Optane. O que é esse Optane? Optane é uma tecnologia nova que a Intel está disponibilizando para SSDs, onde você tem os SSDs com a tecnologia 3D XPoint, e aí eles têm muito mais performance do que os SSDs comuns de hoje. Essa placa ela dá suporte ao Crossfire, então você pode colocar 2 placas AMD aqui para trabalhar em conjunto. Ela tem o Aura Sync, que é a iluminação RGB, e ela tem um símbolo aqui que chama 3D Printing Friendly. O que é isso? Você pode pegar projetos em 3D de escudos para customizar a sua placa-mãe. Uma das coisas que eu não falei é a questão dos recursos que são comuns para toda a linha Strix, tá? Que é a questão do Aura, o novo Supreme FX Codec, a questão do 3D Printing Friendly, né? E o Dual M2 Socket. E aí vamos lá, abrir essa criança aqui. Aqui eu tenho a placa-mãe, vamos deixar ela aqui um pouquinho de lado. Eu já abro ela e mostro para vocês. Vamos mostrar os acessórios que vem junto com a placa-mãe. Primeiro vem um kit de cabo SATA, tá? Isso daí é comum para toda a placa-mãe. Um cabo, que ele é o cabo para o RGB, onde você pode conectar uma fita RGB e conectar na placa-mãe, que a placa-mãe vai controlar essa fita RGB. A placa-mãe, dentro da linha Strix, ela tem um switch de aplicações e um dos aplicativos é o Aura Sync. Tanto que vocês viram na caixa que ela tem o símbolo do Aura Sync. Temos um segundo pack de cabo SATA. Temos o IO Shield, né, que é o espelho que vai no computador. Um manual com o CD de drivers. Porém, a gente recomenda que vocês utilizem os drivers mais atualizados. Então, é interessante que você vá no site e baixe esses drivers atualizados e aplicativos. Eu tenho aqui um kit de parafusos, que esse kit de parafusos é para você fixar o 3D Printing, né? Tem os adesivos de identificação para os cabos da placa, ok? Esses adesivos de identificação você utiliza normalmente para quê? Eu tenho lá meu gabinete, ele não tem muito espaço e eu faço o gerenciamento dos cabos para que eles não fiquem aparentes.
Só que na hora que eu faço o gerenciamento dos cabos, eu não sei se a ponta, por exemplo, do meu cabo SATA, que está na porta 1, e eu tenho vários, por exemplo, vários HDs ou vários SSDs, qual que é o que está ligado em qual SSD. Então eu posso fazer a marcação nas pontas, né, com adesivo, e aí eu vou saber. E aí eu tenho o outro pack de parafusos, que é para fixação dos SSDs do socket M2. Agora eu vou guardar tudo e vamos destrinchar um pouquinho mais essa placa-mãe aqui, que ela tem uns recursos bem interessantes. Falando um pouquinho da placa-mãe agora, vocês podem ver que o visual dessa placa ela é bem diferente, é um visual bem bonito. Recursos interessantes que ela tem para o público gamer. Ela tem maior quantidade de fases, tá? Isso traduz em menor temperatura e maior estabilidade. Slot do PCI Express com um reforço que a gente chama de safety slot. O que é esse safety slot? Todo mundo já teve problema ou já ouviu falar de alguém que teve problema com o slot entortar, que a placa de vídeo entortou, estragou o slot ou o slot ficou torto. A ASUS fez um escudo, né, em volta do slot PCI Express e além disso, desse escudo que fica em volta, que dá maior rigidez, ele vai soldado no PCB. E as travas do slot, né, elas foram reprojetadas. Elas têm um tamanho maior, a trava interna ela é maior e agora ela é soldada no PCB da placa. E isso te dá maior rigidez, né? Aumenta em no mínimo 60% a rigidez do slot, né? E isso também ele foi trazido não só para o slot principal, mas para o slot PCI Express secundário ou as placas que tem o slot de plástico. Ela tem 6 SATAs, né? 2 sockets M2, o principal dá suporte ao PCI Express 3.0 X4 e o segundo ele te dá suporte ao PCI Express X2 e também ao padrão SATA. Então se você quiser colocar um SSD M2 padrão SATA, você também pode utilizar aqui. Ela tem o header para o controle da fita LED RGB. Passando para cá, nós temos o áudio Supreme FX, né, que ele é separado, né, do restante da placa, que ele te dá maior fidelidade de áudio e você tem um codec novo. Recursos interessantes, áudio com saída digital, né, rede, é uma rede Intel 209V. Por que o pessoal fala, mas legal, o que isso ajuda? A rede Intel, para um gamer, ela é interessante porque ela vai consumir menos do processador e vai te dar um tempo de resposta mais rápido, porque ela tem a ligação direto com o chipset. Essa placa ela aceita até 64 GB de memória, isso é bem interessante para quem quer bastante memória aí para trabalhar, para jogar. Outra coisa interessante que já tem essa placa. Esse conector pequenininho aqui, ele é um conector USB 3.1, tá? Do tipo C. Quem já está vendo aí as novas gerações de smartphone já estão saindo com esse tipo de conexão e além disso ele te dá maior tráfego e maior amperagem, né, para você carregar dispositivos ou utilizar dispositivos. Seguindo aqui o painel traseiro, são duas portas USB 2.0 mais uma porta USB 3.1 do tipo A. Você tem as portas DisplayPort, HDMI e DVI-D, tá? Essa geração ela já não tem mais suporte nativo para a saída analógica, que seria a saída VGA. O conector PS2, mais duas portas USB 2.0, duas portas USB 3.0 padrão. E aí você tem outros recursos muito interessantes, né? Como a gente está falando de uma placa que tem um perfil gamer, essa placa ela tem vários conectores, né, para fãs, tanto do processador quanto do gabinete. E ela tem um conector aqui que chama Extension Fan. O que é esse conector? Existe uma placa que ele é um extensor de fãs, né, que é vendida à parte, onde para quem quer um fluxo de ar no gabinete ou tem um gabinete grande e precisa de fluxo de ar, precisa conectar várias fãs no gabinete, você conecta esse cabinho no Extension Fan, liga o Extension Fan e você tem mais suporte de mais 3 fãs ali. Fora isso, o designer dela, né, PCB preto, o designer dos dissipadores que ficou muito legal. E aí galera, o último detalhe, né, que eu vou demonstrar aqui é o que a gente tinha comentado do 3D Printing, né,
ela tem as fixações na placa, vem até descrito do lado de onde você vai fazer a fixação. O projeto, geralmente, eu vi alguns, o pessoal cobre aqui a parte onde vai os cabos, onde vão os cabos SATAs, para ficar uma coisa mais limpa, mais bonita. Galera, só um recurso que eu esqueci de falar, principalmente da Z270E Gaming, tá? Que é muito interessante. Essa placa ela possui tanto a rede Intel cabeada e ela possui uma rede AC Wi-Fi, tá? E ela tem um recurso muito interessante dentro do suíte de aplicativos dela, que se você tem, por exemplo, uma conexão de internet cabeada e aí você tem um segundo link, por exemplo, 4G, provedor, que você conecta no Wi-Fi, e aí você tem, por exemplo, sei lá, um modem que está conectado nela, você conecta os três, esse software ele vai, entre aspas, como se fosse somar, né? Na verdade ele vai gerenciar essas três conexões e aí ele vai procurar, para cada aplicação que você vai rodar, qual que é a melhor conexão para essa aplicação. Então, na verdade, você não vai utilizar tudo por um caminho só. Tá? Você vai ter maior performance na sua rede, né? Ele vai direcionar cada aplicação para uma conexão que vai desenvolver melhor, e aí você ganha, por exemplo, na hora que estiver jogando e rodando outras aplicações, você ganha com relação à rede. Tá? Bom, galera, é isso aí. Essa foi a apresentação aí que eu fiz com relação à linha Strix, né, e a série de placas 200. Se você quiser buscar alguma placa dessa, o Kabum já tem disponível, ou qualquer produto ASUS no Kabum, você acessa lá www.kabum.com.br/ASUS200. Então é isso aí, galera. Obrigado. Até mais.